Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, Santa Rita de Cássia, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, boa noite. Teremos hoje a nossa aula da perseverança do mês de março. Calhou do último dia do mês ser uma quinta-feira, então aqui estamos no dia 31 de março. A perseverança acontece sempre na última quinta do mês, né? E graças a Deus aí, com a ajuda da Luísa, a gente tem conseguido organizar melhor, definir os temas com mais antecedência. Eu tenho tentado também preparar um pequeno roteiro para mandar sempre no grupo antes das aulas, e graças a Deus a gente tem caminhado. Hoje talvez seja a última vez em que a aula vai ser aqui na igreja, porque realmente não tem necessidade, né? Começou aqui por conta aí de um reflexo do Covid,
porque é um espaço maior, mais aberto, mas além do Covid já ter amenizado muito, né? O grupo é muito pequeno, então dá para a gente fazer em alguma sala de catequese, mas parece que elas estão ocupadas nesse horário. Então, a princípio será na sala de música a partir do mês de abril, tá? Então, hoje a gente vai falar da importância da devoção a São José, patrono da Igreja Universal. Como a gente está no mês de março, eu escolhi falar da devoção a São José. A gente está num momento muito especial aqui na paróquia a respeito dessa devoção, né? Eu trouxe até aqui o livro do padre Donald Calloway, né? Um padre norte-americano, Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Então esse aqui é o livro que fundamenta a consagração a São José. Eu até imagino que vocês tenham se consagrado, eu fiquei muito feliz assim. Louvo a Deus pelo sim do Frei João, né? O mais importante é o sim do nosso pároco, mas também louvo a Deus pela vida da Mirella e do Conde, nesse caso especialmente do Conde, né? Do Cláudio Conde, que acabou por assumir essa missão, né? de organizar a consagração. E realmente eu recebi esse livro de presente de um aluno da catequese, tem até uma dedicatória aqui dele, o Daniel, e ele me presenteou, depois ele falou justamente para que a devoção se espalhasse. E graças a Deus a gente no ano passado já fizemos no Centro Dom Bosco, eu me consagrei no dia 13 de outubro, que é um dia que em Fátima São José aparece, né? É uma aparição de Nossa Senhora, mas São José aparece no dia 13 de outubro de 1917. Por isso é que eu me consagrei nesse dia. E agora, 19 de março, dia de São José, eu pude, graças a Deus, renovar. Mas estava muito forte no meu coração de falar com a Mirella e o Cláudio. Para mim era muito claro que eu tinha que falar com eles. E fizemos, na época, lá uma live, né, para facilitar a vida corrida de todos. E eles prontamente, assim, na realidade, primeiro eu falei com a Mirella, ela colocou em oração, conversou com eles, conversou com o Cláudio, e aí eles aceitaram e levaram para o Frei, e o Frei aceitou, graças a Deus. E eu fiquei impressionado com o número de pessoas que se consagraram a São José aqui na paróquia. Foi realmente muito tocante. Eu vi pessoas, pais do colégio dos meus filhos também, que se consagraram, ex-alunos da catequese. Então realmente foi um movimento paroquial, e eu tenho certeza que as duas consagrações caminharão juntas a partir de agora. Todos os anos nós teremos um bom número aí de pessoas, e futuramente, quem sabe, eles vão fazer também a consagração das crianças a São José, como já acontece com a consagração das crianças a Nossa Senhora. Então é um momento muito especial para a gente falar dessa devoção a São José, que é uma devoção, sim, por um lado muito popular na igreja, muito difundida na igreja, mas por outro lado também muito desconhecida, né? Quando a gente vai numa cidade cujo padroeiro é São José, e existem várias, ou que tem uma bela igreja dedicada a ele, aqui no Rio de Janeiro a gente tem ali no centro a Rua São José, e tem ali a igreja que é dedicada a São José, tem uma irmandade tradicional que é responsável ali por aquela igreja, mas infelizmente as irmandades andam muito mal das pernas, a maior parte delas. Mas o fato é que, em geral, São José, aquela igreja de vidro da Lagoa, é dedicada a São José também. E tem várias, aqui na Cidade de Deus tem uma paróquia dedicada a São José, a Pai Eterno São José, mas realmente, por um lado, como eu falei, é uma devoção muito popular, mas por outro lado é uma devoção pouco difundida ou pouco aprofundada. Talvez haja sim uma devoção popular forte, mas o que falta talvez, ou o que faltava, e já começa há alguns séculos a se desenvolver, é uma doutrina a respeito dessa devoção. É um fato que São José aparece muito pouco na Sagrada Escritura, isso é um fato, e o padre Calloway também ressalta pontos importantes.
que era conveniente que a devoção a São José aflorasse na história da igreja em um momento posterior, porque tinha que ficar muito claro que nosso Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus que se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Então o padre Calloway fala isso no livro, que se a devoção a São José fosse muito forte desde o início da igreja, seria difícil para as pessoas consolidarem, né, a fé nessa verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo é Filho do Pai eterno, Ele é Filho de Deus e Ele é o próprio Deus que se fez homem. Então, é interessante notar que é no segundo milênio da história da igreja, por mais que já haja uma série de declarações dos próprios padres da igreja, inclusive do nosso pai Santo Agostinho, a respeito de São José, e claro que já havia uma devoção a São José desde o início, como acontece com tudo na igreja, mas a devoção se aprofunda, ela aflora, há uma doutrina, um aprofundamento tanto espiritual, mas também doutrinário a respeito da figura de São José, mas na segunda metade desta história da igreja que temos até agora de 2000 anos. Então é no segundo milênio, especialmente a partir do século XVI, que a devoção a São José tem este aprofundamento, de maneira que o padre Calloway chega a dizer que nós estamos num momento muito especial da história no que diz respeito a São José e a nossa devoção por ele. E foi muito providencial que o Papa Francisco tenha convocado um ano dedicado a São José. E não foi à toa que ele convocou isso, né? Claro, nós cremos que ele foi movido pelo Espírito Santo, que também ali agiu a providência de Deus, mas também o Papa optou por declarar o ano passado como ano de São José, porque no ano passado nós celebrávamos 150 anos da declaração do Papa Pio IX, do bem-aventurado Pio IX, de São José como padroeiro da Igreja Universal. Então, há 151 anos atrás, Pio IX declarou São José padroeiro da Igreja Universal, patrono da Igreja Universal, e em razão disso o Papa Francisco declarou o ano passado como um ano dedicado a São José. Eu recomendo que vocês também assistam o curso, né, que o Padre Paulo Ricardo deu sobre São José. Então ele consagrou a paróquia na qual ele, não sei se ele já mudou de paróquia, ele estava para mudar, mas a paróquia Cristo Rei lá em Cuiabá, eles fizeram todo um movimento também de consagração a São José, não somente dos paroquianos, mas da própria paróquia, e é muito belo que nós possamos ter visto isso também na nossa paróquia esse ano. É muito uma bênção de Deus isso. Então vamos começar. A ideia não é fácil preparar uma aula sobre a devoção a São José, porque se a gente for fazer com base no livro, é muita informação para uma aula apenas, né? Eu já gosto de falar, então não dá para fazer uma aula. Eu recomendo muito que vocês comprem esse livro, caso não tenham comprado ainda. É da editora Eclese, Padre Donald Calloway, Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Eu depois coloco uma foto lá no grupo. Então recomendo muito que vocês comprem o livro, que vocês leiam, né? E ele pode ser lido assim de maneira bem paulatina, né? Ele é até mais fácil, sob um certo aspecto, a preparação para a consagração a São José é mais fácil até do que com base no tratado. A oração, digamos, própria da preparação é sempre a ladainha de São José, e há textos que são indicados para cada um dos 33 dias de preparação. Então é bem leve de alguma maneira. Claro que exige uma disciplina, um comprometimento, mas é mais leve em termos de oração. Mas é muito bom, assim, é muito sistemático. O padre fez um ótimo trabalho ao escrever esse livro. E para a aula de hoje eu selecionei simplesmente 3 passagens da Escritura. Uma passagem, digamos, do Catecismo, que consiste em alguns parágrafos que falam da vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois a minha ideia é simplesmente comentar alguns títulos, brevemente, claro, comentar os títulos
que são dados a São José na sua ladainha. Eu tenho até procurado, rezar a ladainha de São José todos os dias. Fica aí como recomendação, especialmente para aqueles que se consagraram. É uma forma de nós honrarmos o nosso Pai e, claro, vivermos a consagração. Com relação a Nossa Senhora, por exemplo, a gente reza o Santo Terço, tem a própria ladainha de Nossa Senhora, que é muito tradicional rezar a ladainha depois do terço. Então, às vezes a gente pode ficar com algumas dúvidas, como colocar São José no meu dia, Então, existem várias formas de se fazer isso. Nós todos trabalhamos. Então, existe uma oração muito bela, que aqui não está, eu posso colocar lá no grupo depois também, uma oração em que a gente entrega o nosso trabalho a São José. Existe uma oração que o Papa Leão XIII pediu que nós rezássemos a São José depois do terço. Eu não sei se vocês conhecem essa oração, é uma oração própria para rezar a São José ao final do terço. Depois da ladainha de Nossa Senhora, tem uma oração indicada a São José, no final do Santo Terço. Essa oração, inclusive, é muito tradicional também. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela sabe de cor essa oração e ela reza assim rápida, Ela rezava rapidamente, desde que eu era criança, quando eu rezava o terço com ela, eu a ouvia recitar essa oração e depois eu me deparei com a oração já adulto. Então foi muito bom, porque ela de alguma maneira já estava um pouco na minha lembrança. E claro, a ladainha de São José. Então tem uma série de orações. O livro também é bom para isso, porque o livro tem ao final várias orações a São José, várias consagrações. Tem o Lembrai-vos de São José, assim como tem o Lembrai-vos, que em latim é o Memorare, O Memorare de São José, tem também o Memorare. Tem o Memorare de Nossa Senhora, que foi composto por São Bernardo de Claraval, tem também o de São José. Então, é fundamental que tenhamos uma devoção concreta, que não fique uma coisa só na teoria, sabe? Eu sou devoto de São José. Não, a devoção precisa ser feita de atos concretos. Então, nós, no caso aqui, que somos homens, somos esposos, somos pais, somos profissionais, a Marise também, claro, trabalha, mesmo que seja eventualmente trabalho doméstico, procurar consagrar tudo isso a São José, mas no dia a dia, concretamente, pedir a São José um auxílio especial para que nós possamos cumprir os nossos deveres de Estado, para que eu seja um bom esposo, para que eu seja um bom pai, para que eu trabalhe bem, para que eu seja, no nosso caso aqui, um homem de Deus. São José é o modelo de homem, claro, o modelo de homem é nosso Senhor Jesus Cristo, mas nosso Senhor é Deus que se fez homem, ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, o novo Adão, o modelo que nós temos de homem, por excelência, é São José. Então, é fundamental que tenhamos uma profunda devoção a São José e uma devoção concreta, prática, feita de orações, que ele esteja presente nas nossas orações, que nós recorramos a ele com frequência. Então, a aula de hoje, o objetivo é simplesmente despertar essa devoção que já está nos nossos corações, já está nas nossas almas, mas a gente precisa sempre renovar esse ardor. Então vamos ao Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Se o Evangelho de São Lucas, quando fala da infância de Nosso Senhor, se centra muito na pessoa de Nossa Senhora, São Mateus acaba por se centrar muito na pessoa de São José. Também quando fala da Anunciação e do próprio nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que no Evangelho de São Mateus há uma anunciação a São José. Da mesma maneira que existe a anunciação a Nossa Senhora, que nós acabamos de celebrar no dia 25 de março, 9 meses antes do dia 25 de dezembro, 9 meses antes do Natal, há uma anunciação a São José, que está no Evangelho de São Mateus. Vamos lá. Mateus 1, 18 a 25. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José.
Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho e recebeu o nome de Jesus. Então, é uma passagem riquíssima, né? Apenas 8 versículos, mas uma passagem riquíssima. E é claro, aqui a gente vai se centrar na figura de São José. É importante dizer que por essa passagem fica muito claro, algumas pessoas confundem, como se Nossa Senhora nesse momento fosse noiva de São José, no momento em que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Ela era esposa de São José. O próprio Padre Paulo Ricardo explica isso, o Papa Bento XVI, na sua trilogia Jesus de Nazaré, explica isso também. O próprio Padre Calloway, era tradição no judaísmo daquele tempo que os esposos não coabitassem imediatamente após o matrimônio. Então havia um tempo em que cada um morava na sua própria casa ou na casa da sua família. E então, no momento em que São Gabriel aparece para Nossa Senhora, São José já é esposo dela, eles já haviam se casado. Aqui está muito claro que ela já estava desposada com José. Antes de coabitar, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, ou seja, ali já era seu esposo, que era homem de bem. Essa tradução eu gosto da Ave Maria, em geral até a utilizo na catequese por isso, mas a tradução aqui não é a melhor. Homem de bem, homem justo. José que era justo é uma tradução melhor, na realidade santo. Então, isso é muito importante. Nós precisamos entender e crer que a devoção a São José não é uma opção, como acontece com os santos de uma maneira geral. A gente tem um dever, por um lado, de ter uma devoção a eles. Quando a igreja canoniza alguém, nós, como fiéis católicos, nós temos um dever moral de termos devoção pelos santos que a igreja canoniza, mas é evidente que é impossível que nós tenhamos uma profunda devoção por todos os santos que a igreja canoniza. Então é adequado, é recomendável que nós tenhamos os santos da nossa devoção. O Padre Paulo até fala que não somos nós que escolhemos esses santos, são eles que nos escolhem. Então nós precisamos ficar atentos a alguns sinais, por exemplo, o nosso nome, os santos onomásticos, os santos que têm os mesmos nomes que nós, ou que nós temos os mesmos nomes que eles. Então isso é um sinal de um santo que nos protege de uma maneira mais próxima. O dia do nosso aniversário, saber qual é o santo do dia em que eu nasci, ou do dia em que eu fui batizado, do dia em que eu me casei, qual é o santo que é o padroeiro da minha família, da família que eu passei a constituir a partir do meu matrimônio. No meu caso, eu olhei não somente o santo do dia, que é São Marcos, no qual eu me casei, mas a própria padroeira da igreja na qual eu me casei, que é Santa Inês. Então, vejam que é muito bonito esse caminho de escolha dos santos da nossa devoção, mas nós precisamos entender que há determinadas devoções que não são
passíveis de escolha, especialmente 3. Nossa Senhora, o nosso anjo da guarda e São José. Essas 3 devoções não são passíveis de eleição, de escolha, elas são obrigatórias e devem ser as 3 principais devoções que nós temos acima de todos os demais anjos, de todos os demais santos. É fundamental que nós tenhamos uma profunda devoção, uma proximidade, uma amizade espiritual com Nossa Senhora, com São José e com o nosso anjo da guarda. É tão bonito aquela oração de São José Maria Escrivá, que é muito tradicional, é muito comum, né? Se a gente pega o livro A Oração de Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele fala a forma através da qual a gente deve se colocar na presença de Deus, as palavras são quase as mesmas, né? Quem já foi num recolhimento da Opus Dei sabe, faz-se o sinal da cruz, né? O completo, como a gente fez no início da oração, e meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. E ele encerra: minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Isso é muito importante, isso é algo que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Nossa Senhora, São José e o anjo da guarda, depois os santos da nossa devoção. E nessa oração, inclusive, quando a gente fizer nas nossas casas, a gente pode colocar minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, Santo Agostinho, Santa Mônica, intercedei por mim. Vejam que primeiro Nossa Senhora é a principal devoção, abaixo de Deus, abaixo da nossa adoração à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está a devoção a Nossa Senhora. Não há opção, não é um capricho, é um dever gravíssimo que nós temos de amar Nossa Senhora, de nos consagrarmos a ela, de nos entregarmos a ela. E logo depois, é claro, Nossa Senhora está muito acima de São José, mas sob um certo aspecto, logo depois é a devoção a São José. São José Maria, inclusive, usa uma palavra que nos chama a atenção: meu Pai e Senhor. Claro que é Senhor com S minúsculo, né? O nosso Senhor é o próprio Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo, mas não é exagero chamar São José de Pai e de Senhor também, porque ele foi Pai e Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que é o mesmo olhar que nós temos para Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é Nossa Senhora porque ela foi, e ela é nossa mãe porque ela é mãe e senhora de nosso Senhor. O Evangelho diz de maneira muito clara que ele era submisso aos dois. Submisso a Nossa Senhora, submisso a São José, era-lhe submisso. E a gente vai ler daqui a pouco a passagem da perda e do reencontro com Nosso Senhor no templo. Nossa Senhora dirá: teu pai e eu andávamos à tua procura. Teu pai e eu. Se nós somos membros do corpo de Cristo, que é a Santa Igreja Católica, se nós fomos incorporados neste corpo no momento do nosso batismo, quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós, ele é nosso Pai, ele é nosso Senhor. Se ele é Pai e Senhor da cabeça, que é o próprio Cristo, ele também é Pai e Senhor do corpo, é nosso Pai e Senhor, como diz São José Maria Escrivá. Então, é fundamental que tenhamos isto muito claro, uma profunda devoção por São José, uma devoção concreta, da mesma maneira que devemos ter devoção por Nossa Senhora, da mesma maneira que devemos ter devoção pelos nossos anjos da guarda. E eu gostaria de dizer aqui, José, que era justo, que era santo, é fundamental também sabermos que ele, depois de Nossa Senhora, é o maior santo que há. Acima, inclusive, diz o padre Calloway, e, claro,
Não é o Padre Keller que diz, são muitos santos, porque o Padre Keller, tudo que ele fala, ele cita uma série de santos da história da igreja. Depois de Nossa Senhora, o mais santo, né, no que diz respeito às criaturas, é São José. Ele é o homem mais santo, ele é o mais santo de todos, inclusive ele está acima dos anjos. E o Padre Keller chega a afirmar, com base naquela passagem, não sei se vocês vão se recordar, creio que sim, aquela passagem na qual os filhos de Zebedeu pedem a Nosso Senhor, ou a mãe dos filhos de Zebedeu pede, a esposa de Zebedeu, pede que os seus filhos se sentassem à esquerda e à direita de Nosso Senhor Jesus Cristo no céu, e ele deixa muito claro que não cabe a ele, que já está reservado, esses lugares já estão reservados. E o Padre Keller, com muita ousadia, afirma que à direita, Nossa Senhora, à esquerda, São José. Então, é fundamental entendermos que São José é o maior de todos os santos, abaixo apenas da Virgem Santíssima, abaixo apenas de Nossa Senhora. E é importantíssimo que entendamos o seu poder. São José é poderoso diante de Deus. A intercessão de São José é poderosa. E o Padre Keller, e não é só o Padre Keller, essa semana eu tenho rezado, as minhas meditações diárias têm sido feitas com base naquela coletânea que o Centro Dom Bosco lançou, as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório para todos os dias do ano. E algumas quartas-feiras, eu não sei se foi em alguma quarta-feira ou se foi no próprio dia de São José, o próprio Santo Afonso afirma, com base em outros santos, que Nosso Senhor a exemplo de Nossa Senhora, Nosso Senhor também é obrigado a fazer o que São José lhe pede, porque é o seu Pai que lhe pede. E ele que, claro, vive todos os mandamentos, observa o quarto mandamento. Então, da mesma maneira que com Nossa Senhora, com São José também, já que ele era submisso a São José nesta vida, na vida terrena, assim o é também no céu. É claro que tudo que Nossa Senhora pede a Nosso Senhor está de acordo com a vontade de Deus, e São José da mesma maneira. Então, isso é muito forte. Apenas o pedido de Nossa Senhora e de São José tem esse caráter diante de Deus. De nenhum anjo nós podemos dizer isso, de nenhum santo nós podemos dizer isso. Apenas Nossa Senhora e São José, apenas dessa intercessão, dessas duas intercessões, nós podemos dizer que elas obrigam Nosso Senhor Jesus Cristo como filho. É a mãe que pede para ele, no caso de Nossa Senhora, é o pai que pede para ele. Não entre aspas, um santo qualquer. Não existe santo qualquer. Todo santo tem um valor inestimável, e toda intercessão de um santo tem um valor inestimável, mas a intercessão de São José tem um poder diferente. Tanto que a gente vê santos como Santa Teresa de Ávila e São Pio de Pietrelcina, eles afirmam: não houve nada, uma frase muito forte, não houve nada que eu tenha pedido a São José que eu não tenha sido prontamente atendido. Um deles chega a dizer, não atendido simplesmente, prontamente atendido. Isso é muito forte. É claro que um santo tem uma fé muito maior do que a nossa, e o que ele pede em geral é bem pedido, né? Diferentemente de nós, que muitas vezes pedimos algo, ou muitas vezes pedimos o que não está de acordo com a santa vontade de Deus. Mas, independentemente disso, eles afirmam o poder da intercessão de São José. Então, isso eu queria colocar desde o início, a santidade de São José. São José, é importante dizer, não foi concebido sem o pecado original. Isso tem que ficar claro. Apenas Nossa Senhora é imaculada desde a conceição, desde a concepção. Por isso o dogma da Imaculada Conceição. Mas, a exemplo de São João Batista, em geral a gente fala, né? Apenas 3 pessoas, ou 2, né? Porque Nosso Senhor é uma pessoa divina. É evidente que Nosso Senhor nasce, ou melhor, é concebido sem o pecado original.
é evidente, ele é uma pessoa divina com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, mas de criaturas em geral a gente afirma que apenas duas criaturas, duas pessoas humanas nasceram sem o pecado original, Nossa Senhora, que já foi concebida sem o pecado original, e São João Batista, que já foi curado do pecado original no ventre de Santa Isabel no mistério da visitação. Quando houve a saudação, quando a sua mãe ouve a saudação de Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo, que estava no ventre de Nossa Senhora, ali já cura São João Batista do pecado original e ele nasce já santo, já nasce sem o pecado original. Mas o padre Keller afirmará, e com ele muitos santos, que São José também nasceu sem o pecado original. O padre Paulo Ricardo, inclusive, afirmará isso no curso que tem no site. Então, São José também, nós podemos crer que ele nasceu sem o pecado original, é santo desde o seu nascimento. E é bonito refletir sobre São José a partir dos dogmas marianos, né? O dogma mariano por excelência, o primeiro dogma mariano que foi proclamado no Concílio de Éfeso, que Maria é mãe de Deus, é evidente que no caso de Nossa Senhora tem um peso maior, mas a paternidade de São José com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo é um mistério que nós devemos meditar, sobre o qual devemos nos aprofundar. É evidente que ele não é pai de nosso Senhor por natureza, ele é pai adotivo ou putativo, mas entendamos que a palavra, o padre Keller reforça muito isso, pai adotivo não pode ser algo que diminua o papel de São José, não pode ser algo que coloque São José como um papel secundário, não, ele é pai de nosso Senhor. Lembremos-nos sempre daquilo que eu já mencionei, quando Nossa Senhora encontra Nosso Senhor no templo: teu pai e eu andávamos à tua procura, teu pai e eu andávamos. Isso tem que bater muito forte no nosso coração. Ele é sim pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada dogma mariano acaba por iluminar o mistério de São José. Nossa Senhora é mãe de Deus, ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pai de Deus, pai adotivo de nosso Senhor. Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original, São José nasceu sem o pecado original. Nossa Senhora foi virgem e sempre virgem. O padre Keller e muitos santos afirmarão que São José também tem a virgindade perpétua. Ele era virgem e não teve relações conjugais com Nossa Senhora. Então ele também é virgem e sempre virgem. Vejam que maravilha. E a própria Assunção. Vejam que maravilha. O último dogma mariano que foi proclamado pelo Papa Pio XII. Se Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, se eu não me engano, em 1850, em 1950, se eu não me engano, ou 1850 ou 1854, se eu não me engano. Mas o dogma da Assunção de Nossa Senhora foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, e o padre Keller vai afirmar que São José também foi assunto aos céus. E não é o padre Keller quem afirma isso, são santos do nível de São Francisco de Sales, que é doutor da igreja, santos que atestarão e que creem. Claro que isso não é dogma de fé, nada disso que eu falei aqui é dogma de fé. O fato de São José ter nascido sem o pecado original, dele ser sempre virgem, nada disso é dogma de fé. Nós podemos não crer e permaneceremos católicos. O fato dele ter sido assunto, levado ao céu em corpo e alma, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. E os santos têm essa fé, porque o corpo de São José é um fato, nunca foi encontrado. Não se tem relíquias de primeiro grau, digamos, de São José, relíquias do seu corpo, pedaços da carne, pedaços de ossos. Então, e com base, claro, em outros esforços teológicos que os santos fizeram, eles creem que São José foi assunto. Então vejam que maravilha. Eu particularmente, nós não somos teólogos, nós temos essa tristeza de não sermos teólogos talvez ainda, mas por outro lado o fato de sermos simples fiéis nos ajuda.
O que será mais enriquecedor para a nossa vida espiritual? Crer em todas essas verdades sobre São José ou optar por não crer nela? Me parece que crer em todas elas é muito mais rico. Eu crer que São José nasceu sem pecado original, que é sempre virgem, Pai de Deus, não simplesmente pai adotivo num sentido que o diminua, Pai de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e crer que Ele está no céu em corpo e alma. Então, tudo isso é muito enriquecedor, e eu particularmente, antes de ler esse livro, não tinha conhecimento de nada disso, nem perto, e tudo foi muito, por um lado, surpreendente, mas por outro, muito enriquecedor espiritualmente, me aproximou demais de São José. E é claro que quando a gente fala dessa passagem, Padre Kello aí também vai se centrar muito nisso, essa rejeição secreta de São José. Existem 3 teorias, a esse respeito. A primeira delas, que é uma que o próprio Santo Ambrósio sustentava, e o Padre Paulo é bem enfático ao discordar até do grande Santo Ambrósio, doutor da igreja, também padre da igreja nesse momento, é que São José teria desconfiado da pureza de Nossa Senhora. Isso é algo que facilmente nós caímos. Quantas pregações nós já ouvimos de que São José nesse momento teria pensado que Nossa Senhora teria sido infiel a ele, e realmente a gente acaba por cair nesse pensamento banal, cotidiano, quase novelesco, como eu falei naquela formação sobre São José. A gente cai muito fácil nisso, e realmente o Padre Paulo tem razão naquilo que ele diz. Como crer que um santo do tamanho de São José, com aquela santidade, diante da santidade de Nossa Senhora, possa cogitar que ela foi infiel a ele, que ela rompeu com aquele voto de virgindade que ele já conhecia? Esse é outro ponto que eu não falei anteriormente. Ambos tinham um voto de virgindade, ambos tinham a intenção de permanecerem virgens para sempre, e se uniram com esse mútuo conhecimento dos votos um do outro. Então, de fato, essa primeira teoria, eu imagino que devemos rechaçá-la de plano. Não há como São José desconfiar da pureza de Nossa Senhora, da sua honestidade. Não é razoável crermos nisso. A segunda teoria já é um pouco melhor do que essa, mas fica no meio do caminho, seria aquela dúvida de São José. Simplesmente uma dúvida, e ele decide se afastar simplesmente por estar com essa dúvida diante daquele mistério. Mas a melhor teoria, a meu ver, é aquela que passa pela humildade de São José, que se depara com um mistério muito grande, que ele evidentemente não compreende por completo, e ele decide se afastar porque não se considera digno do mistério. Então, a meu ver, diante dessa liberdade que nós temos, repito, para a nossa devoção a São José, me parece muito mais enriquecedor que nós sejamos adeptos dessa terceira teoria e reconheçamos que São José, diante daquele grande mistério, ele, na sua humildade, não se sentiu digno e resolveu se afastar discretamente, secretamente também por isso. E aí recebe a visita do anjo, e o anjo o convida, na realidade o próprio Deus, através do anjo, o convida a entrar neste mistério e a dar o nome a nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, obediente, como sempre obedece. Então, vejam que São José, que é chamado pelo anjo de filho de Davi, isso confirma a sua descendência davídica, e é São José, a filiação de São José, que dá a nosso Senhor Jesus Cristo a descendência davídica. Isso é muito relevante, isso só engrandece o mistério do próprio São José. Ele vai lá obediente, recebe a sua esposa e dá o nome a nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está nesta passagem a anunciação de São José, o sim de São José, e é tão belo ver que é um sim silencioso. Nossa Senhora também extremamente silenciosa, extremamente discreta e humilde, mas Nossa Senhora fala no Evangelho.
Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Como a gente fala no Ângelus, né? Em latim, et ante la Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. É tão belo, é tão tocante, mas pensemos que São José também deu o seu sim, mas silencioso. Em silêncio ele deu o sim, como está escrito aqui no versículo 24. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Isso é muito belo. Despertando. Uma coisa também que o padre Kelly fala São José também, ele não é só o padroeiro da boa morte. Nós vermos cada um desses títulos, cada uma dessas invocações e refletirmos sobre elas. Por que São José é o padroeiro da boa morte? Porque ninguém teve uma morte melhor do que a dele. Ele morreu entre nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Então queiramos nós ter uma morte como essa. Queiramos nós morrer como São José morreu. Então é fundamental que peçamos a ele uma boa morte. Mas ele também é o padroeiro do sono. Então aqui uma devoção muito concreta. Pedirmos a intercessão de São José no momento que nós formos dormir. O sono é uma pequena morte que nós vivemos todos os dias. Quem reza a liturgia das horas, quem reza as orações, as completas da liturgia das horas, vê isso de maneira muito clara. Por isso é que a gente faz um exame de consciência também no fim do dia, ou somos chamados a fazer. O sono é uma pequena morte. Então entreguemos o sono de cada dia. É tão bom quando a gente, antes de dormir, lê a Escritura, ou já lê o que será o objeto da nossa oração no dia seguinte. O meu diretor espiritual me aconselhou a pegar ali a meditação de Santo Afonso do dia seguinte e ler ali as primeiras palavras, o sumário, tem sempre um sumário, o título, a escritura e o sumário. Então ler aquilo para que aquilo permeie o nosso sono, os nossos sonhos. E eu falo isso assim com muita alegria também, porque um dos santos que mais sonhavam também é meu padroeiro, padroeiro lá da nossa obra, lá da associação, que é o Centro Dom Bosco. São João Bosco também era um santo que tinha muitos sonhos. E Deus o visitava também em sonhos, mas acima de todos é São José. Ele é o padroeiro, digamos, do bom sono. Se algum de vocês tem problema para dormir, seja para pegar no sono ou para dormir bem, recorra também a São José. A gente vai ler a outra passagem agora. Não foi só aqui que ele foi visitado por Deus em sonhos. Na fuga para o Egito também. E uma vez mais, de maneira silenciosa, foi obediente. Então, reflitamos também na nossa devoção a São José o valor do silêncio. Nós estamos na quaresma e eu, esse ano, talvez a primeira quaresma que eu tenho refletido sobre esse valor do silêncio. Nós vivemos num mundo extremamente barulhento e muitas vezes nós falamos demais também, nas nossas relações cotidianas, e o valor também de ouvir o outro, porque quem fica em silêncio fala menos bobagem, né? Na aula sobre a penitência eu falei sobre isso. Quem fala menos peca menos, é uma ótima penitência e a gente ouve melhor o outro. Eu tenho feito um pouco esse exercício. Às vezes a gente está numa conversa e a gente não espera o outro terminar de falar, a gente já pensa no que vai responder. Então, São José também nos ajuda nisso, concretamente, homem do silêncio. Então, peçamos a São José essa graça de sermos mais silenciosos, de falarmos menos, de ouvirmos mais e sermos homens interiores, homens de oração, homens que meditam diante dos mistérios que se aproximam deles, ou diante dos mistérios com os quais eles se deparam. A vida é cheia de mistérios, a maior parte nós não compreendemos, então é fundamental ter esse silêncio como o de Nossa Senhora. Como diz São Lucas, Maria guardava todas as coisas no seu coração e as meditava interiormente. São José fazia o mesmo. Então, peçamos a São José também essa graça do silêncio, da escuta do outro e principalmente de Deus. Então vamos continuar aqui no capítulo, agora no capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. A segunda passagem que eu escolhi é justamente a fuga para o Egito, que mostra mais uma vez a obediência de São José, a sua fé inabalável em Deus.
Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado nos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias: em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos, é Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação porque já não existem. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Então vejam que só nessa passagem há 3 sonhos, né? E é bonito isso, avisado divinamente, né? O anjo do Senhor, né? É um anjo, o anjo é um mensageiro de Deus, avisado divinamente. Então aqui 3 atos de obediência. Na ladainha nós veremos que nós chamamos São José sempre no superlativo obedientíssimo. Então pedirmos também a São José não somente aquilo que eu falava do silêncio, da escuta, mas a graça da obediência. Nós que muitas vezes somos extremamente desobedientes a Deus, desobedientes àquilo que Deus nos pede. Nós sabemos o que Deus nos pede, mas não somos obedientes, não obedecemos. E aqui vemos São José que protege, é o chefe da Sagrada Família. Isso é muito forte também. Ele que é o menor dos 3, e muito menor, evidente, que Nosso Senhor, que é o próprio Deus, mas também muito menor que Nossa Senhora. Mas ele é o chefe da Sagrada Família. Hoje, se a Marise me dá licença, vou dedicar essa parte da aula aos homens. Hoje há uma crise de masculinidade na sociedade. Eu fui para São Paulo agora, e eu fui com o Bruno e o Álvaro do Centro Dom Bosco. Aí o cara estava exigindo máscara, né? Eu nem tinha levado máscara, porque no Rio já não estão exigindo mais, mas o cara disse que era de uma cidade para outra, que a NTT não tinha falado nada. Aí eu peguei uma máscara lá emprestada com o Bruno só para subir no ônibus, depois eu tirei. Aí sentou do meu lado uma menina e o namorado dela sentou atrás, e só de manhã que eu fui ver, graças a Deus, estava escrito na máscara assim: fora Bolsonaro, né? Aí você já imagina o que ela defende, independentemente da questão política. Isso é só uma frase de efeito que vai mostrar uma série de outras coisas que ela vai defender. Mas o que me chamou a atenção, e é isso que eu quero falar agora, quando eu desci do ônibus lá em São Paulo, você via assim, ela com aquele protesto na máscara, fora Bolsonaro, e até o jeito dela andar, e você olhava para o namorado, olhava para ela, parecia que o homem da relação era ela. E o Álvaro comentou isso comigo, a quantidade, me perdoem abrir aqui para vocês, a aula está sendo gravada, mas confiemos em quem vai ouvir, a quantidade de homossexuais que pegam esse ônibus, que é o Buzzer, né? É aquele aplicativo de ônibus, né? Que é como se fosse um Uber, só que de ônibus. Eu já andei umas 3 vezes, a quantidade de homossexuais que vai,
E tem até ônibus LGBT, né, que ele é todo pintado em forma de arco-íris. Graças a Deus eu nunca andei nesse, mas você fica assustado com a quantidade de homens afeminados. E homossexuais, de fato, alguns, ou a maioria, falam igual a mulher. E esse homem, que a princípio não é homossexual, estava lá com a sua namorada, você olhava para ele e parecia que ela que era o lado forte da relação. Mas forte no mau sentido, uma força inadequada para a mulher naquele caso ali. E o Álvaro comentou que é isso que o feminismo faz. Ele torna a mulher forte, mas num sentido ruim, e o homem fraco. É isso que todas essas ideologias querem fazer. Elas querem destruir a família. E o que elas fazem? Elas masculinizam a mulher e afeminam os homens. Homens afeminados, emasculados, homens que não falam como homens, que não se vestem como homens, que não se comportam como homens. E nós vemos aqui no caso de São José, ele precisa ser um modelo para resgatar, porque isso entrou na igreja. A quantidade de homens afeminados que nós vemos na igreja não é brincadeira. E muitas vezes até seminaristas. Isso é um problema seríssimo que nós precisamos enfrentar enquanto igreja, enquanto fiéis católicos. E São José vai nos ajudar nessa missão. A começar por nós mesmos. É fundamental que olhemos para São José e vejamos ali um homem, o chefe da Sagrada Família, como diz o Padre Calloway, um homem viril, não um velhinho como ele foi retratado muitas vezes, um homem jovem como Nossa Senhora era jovem, vigoroso, um pai de família que foi capaz de receber de Deus essa mensagem, homem interior que era, e com força levou a sua família de Belém para o Egito. E é tão bonita aquela imagem que nós vemos em determinadas pinturas, São José caminhando, Nossa Senhora e Nosso Senhor em cima ali do burrico, e São José que foi puxando o burrico e vigoroso foi capaz de caminhar de Belém e deu esse conforto para sua esposa, deu esse conforto para o seu filho, sua esposa que havia acabado de dar à luz a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é fundamental que São José também seja muito invocado nesse sentido. São José, defensor da vida, isso é muito importante. Nós estamos agora diante de inúmeras ameaças da cultura da morte. O aborto, o feminismo e o machismo, que fazem parte da cultura da morte, sem dúvida nenhuma, a ideologia de gênero, a eutanásia. Nós rezamos o rosário agora sábado lá no Centro Dom Bosco, ali no Santuário de Santana. Nós fomos em procissão para uma maternidade na qual a Maria Amélia Buarque de Holanda é o nome da maternidade, que é ligada ao Souza Aguiar, na qual são praticados abortos. E há aquele movimento, né? Quem já viu o filme dos 40 Dias pela Vida, que tem no Brasil, e eles inclusive têm rezado continuamente diante dessa maternidade. No sábado nós nos unimos ao movimento Pró-Vida, e o que eu queria dizer é que, claro, Nossa Senhora é fundamental na defesa da vida, na luta pela vida contra a cultura da morte, mas São José também. Não nos esqueçamos que foi São José que salvou Nosso Senhor Jesus Cristo de Herodes, historicamente. E hoje há inúmeros Herodes que querem descriminalizar o aborto, promover a ideologia de gênero, promover o lobby gay. O lobby gay é um dos maiores elementos hoje da cultura da morte. E nós precisamos invocar concretamente São José contra tudo isso. Invocar São José contra o aborto, contra a eutanásia, contra a ideologia de gênero, contra o feminismo e o machismo, contra o lobby gay. É fundamental que São José, nós o invoquemos nesse sentido e também rezarmos por São José pelos nossos filhos, pela salvação dos nossos filhos. É tão angustiante para nós muitas vezes pensarmos no mundo que cerca os nossos filhos. Erradamente nós pensamos que nós somos muito fortes, que nós de alguma maneira conseguimos resistir a todas essas pressões e só com a graça de Deus isso é possível. Mas quando nós olhamos para os nossos filhos, eles sempre serão os nossos bebês. E a gente pensa nesse mundo tão mal muitas vezes.
Um mundo, Nosso Senhor que fala no Evangelho de São João que o demônio é o príncipe deste mundo, e quantas vezes nós vemos isso? Então, peçamos a São José pelos nossos filhos. Tem um devocionário que eu uso que tem uma oração belíssima, que eu faço todos os dias e peço por cada um dos meus filhos. A São José, peçamos, recomendemos os nossos filhos, a alma dos nossos filhos. Quando eu falo aqui pedir, é claro que é para pedir por bens materiais, mas principalmente a salvação eterna dos nossos filhos. Que eles estejam eternamente com Deus no céu, que eles tenham a fé católica, que sejam homens e mulheres de fé, homens de Deus, homens bons. É isso que nós devemos pedir. Então, essa passagem nos mostra que São José é o defensor da vida, é o defensor das nossas famílias. Ele também é o chefe das nossas famílias. Nós, homens, somos chamados a sermos os chefes das nossas famílias. É claro que também as mulheres lideram as famílias, é evidente, mas dentro desta ordem estabelecida por Deus. Mas o fato é que nós precisamos enxergar que São José também é o chefe das nossas famílias, da mesma maneira que Nossa Senhora. E nós precisamos entregar os nossos filhos para São José, entregar as nossas famílias para São José, entregar as nossas missões de pais, de esposos, de profissionais a São José, colocarmos nas mãos dele, termos essa devoção concreta, cotidiana, diária, que ele esteja nos nossos corações. Então, eu estou em falta com isso, eu reconheço aqui publicamente, eu preciso comprar uma bela imagem de São José, eu ainda não tenho essa imagem na minha casa. É importantíssimo. A imagem nos ajuda a não esquecer daquele santo que nós precisamos unir os nossos corações a ele. Eu não sei se vocês sabem, também existe uma devoção ao coração de São José, da mesma maneira que existe a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, existe também a devoção ao Castíssimo Coração de São José. Então, eu tenho tido muito essa moção, é claro que isso é muito pessoal, mas nas minhas orações essa moção de ter uma espiritualidade muito da Sagrada Família. E nós que somos família, nós que temos as nossas famílias, que viemos de uma família, evidentemente, é muito belo nos aprofundarmos no relacionamento com Deus a partir das 3 pessoas da Sagrada Família: Nossa Senhora, São José, Nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito belo isso. Então também saibam que São José tem um coração para nos emprestar, para fazer um transplante de coração, para que nós possamos amar Nossa Senhora com o coração dele, amar Nosso Senhor Jesus Cristo, amar a Deus. É o Castíssimo Coração de São José. E a última passagem que eu vou ler é aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas 2, versículos 41 a 52. Então vamos lá. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai?
Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Aqui eu não tenho muito o que comentar, porque eu já antecipei tudo que eu falaria dessa passagem. Mas vejam que São Lucas fala, o Evangelho, eu recomendo que vocês leiam e meditem o Evangelho sempre olhando cada palavra. Nenhuma palavra está no Evangelho à toa. É claro que tem a dificuldade da tradução, né? O Evangelho originalmente em grego, é um desafio termos traduções exatamente fidedignas ao que o evangelista escreveu, mas o fato é que a gente tem que ter também uma confiança nesse sentido. São Lucas vai colocar seus pais, sem que seus pais o percebessem. Então aqui está muito claro. Às vezes a gente diminui muito a paternidade de São José. A gente trata como algo menor, como algo cheio de dedos. O pai adotivo, o pai putativo. Nenhuma dessas palavras é errada, mas o próprio Evangelho fala sem vírgulas, sem observações, sem que os seus pais o percebessem. E Nossa Senhora vai falar, como eu disse anteriormente, teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Eis que teu pai e eu. E Nosso Senhor não contradiz, tanto que São Lucas vai colocar São José pai com P minúsculo e depois não sabias que devo ocupar-me das coisas. É bonito isso, porque Nosso Senhor responde no plural. Se ele respondesse apenas para Nossa Senhora, daria a impressão de que não é este o meu pai é o Pai do céu. Não sabias, ele responde aos dois. Vocês não sabiam que eu devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Pai com P maiúsculo. Então isso é muito belo. O fato de nosso Senhor Jesus Cristo ser filho do Pai eterno não impede que ele seja filho de São José. Muito pelo contrário, a paternidade de São José é elevada por isso. Ele é Pai de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então é evidente, se ele é Deus e se São José é seu pai, ele é pai de Deus, ele é pai do Deus que se fez homem. E é uma paternidade que deve ser modelo para nós que somos pais, e uma paternidade que nos alcança espiritualmente. Da mesma maneira, e é claro, de maneira muito mais profunda, que a maternidade de Nossa Senhora nos alcança espiritualmente, nós somos filhos dela, nós também somos filhos de São José, o nosso pai espiritual. E por fim aqui, de maneira muito clara, era-lhes submisso, lhes era, não apenas a Nossa Senhora. Lembre-se, nenhuma palavra está à toa no Evangelho. Nosso Senhor era submisso a ambos. Desceu com eles a Nazaré, não apenas com ela, e lhes era submisso. E ele continua a ser, dizem os santos, isso é muito forte, continua a ser submisso a Nossa Senhora e a São José no céu. Por isso é que a intercessão de ambos é fortíssima, tem um poder. Fala, querido. Não, a sua Bíblia era Maria. É Ave Maria. Normal. Aqui nela, no 48, versículo, ela fala mais, que ele fala assim, ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sim, mais uma vez, seus pais, aqui fala admirados. E é interessante que no final sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Aqui também não deixa de ser um indicativo de que quem contou essa história para São Lucas foi Nossa Senhora. Isso é muito claro, quando São Lucas diz que Nossa Senhora guardava essas coisas no seu coração. Mas isso vale evidentemente para São José. São José também, a exemplo de Nossa Senhora, se mantinha em silêncio diante de todos esses acontecimentos e guardava todas essas coisas no seu coração e sobre elas meditava. Então, antes da gente rezar a ladainha de São José,
Vamos simplesmente ler aqui 4 parágrafos do Catecismo que vão falar da vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o próprio nome já sugere, a única passagem que nós temos a respeito desta vida oculta é justamente essa que nós acabamos de ler, de Nosso Senhor aos 12 anos. Não há mais nada no Evangelho a respeito desta vida oculta, mas a figura de São José certamente nos ajuda a meditar sobre essa vida da Sagrada Família em Nazaré. Então vamos lá ao parágrafo 531 do Catecismo, os mistérios da vida oculta de Jesus. É a página 149 aqui nessa edição maior. Parágrafo 531 do Catecismo. 531, então é a mesma página. Os mistérios da vida oculta de Jesus. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens. Uma vida cotidiana, sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica submetida à lei de Deus, vida na comunidade. De todo este período é-nos revelado que Jesus era submisso a seus pais e que crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. A submissão de Jesus à sua mãe e a seu pai legal cumpre com perfeição o 4º mandamento. Ela é a imagem temporal de sua obediência filial a seu Pai Celeste. A submissão diária de Jesus a José e a Maria anunciava e antecipava a submissão da Quinta-feira Santa. Não a minha vontade. A obediência de Cristo no cotidiano da vida escondida inaugurava já a obra de restabelecimento daquilo que a desobediência de Adão havia destruído. A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Aí tem a citação aqui de um discurso do Papa Paulo VI muito belo lá em Nazaré. Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Primeiramente, uma lição de silêncio, que nasce em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do Espírito. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Uma lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu irmão divino. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus deixa entrever o mistério de sua consagração total a uma missão decorrente de sua filiação divina. Não sabíeis que devo ocupar-me com as coisas de meu Pai? Maria e José não compreenderam esta palavra, mas a acolheram na fé. E Maria guardava a lembrança de todos esses fatos em seu coração ao longo dos anos em que Jesus permanecia mergulhado no silêncio de uma vida ordinária. Então, eu escolhi essa passagem, até é interessante notar que é difícil escolher uma passagem do Catecismo que fale de São José. É interessante pensarmos nisso. São José tem essa discrição, essa humildade, esse silêncio, até em livros muito importantes como a Escritura, como o próprio Catecismo. Mas o fato é que eu escolhi essa passagem porque ela fala
desse período da vida de nosso Senhor Jesus Cristo que está oculto, que não é tão claro para nós. Mas o que deve ser muito claro são essas lições que o próprio Papa Paulo VI fala, que eu já ressaltei bastante aqui na aula, o silêncio, a vida familiar, o trabalho, mas eu diria que a vida cotidiana, essa palavra que está ao final, a vida ordinária. Falei de São José Maria Escrivá, né, anteriormente. Uma coisa muito boa que tem nos escritos de São José Maria Escrivá é justamente essa busca da santidade na vida ordinária, na vida cotidiana. Muitas vezes nós idealizamos demais a santidade como se ela estivesse apenas em torno de grandes acontecimentos e grandes realizações. Isso é um erro. Claro que muitos santos e grandes santos da história da igreja, sem dúvida nenhuma, fizeram grandes coisas. E como católicos nós não podemos ser pusilânimes, né? A pusilanimidade é algo ruim, é até um pecado. Pusilanimidade é a alma pequena, né? A pessoa que pensa pequeno, mas não podemos também cair numa ambição pecaminosa ou descuidarmos dos nossos deveres de Estado, descuidarmos das nossas obrigações ordinárias. E é tão bonito olhar para os dois maiores santos da história, os dois maiores santos da igreja, que estão acima de todos os santos e todos os anjos, Nossa Senhora e São José, e observar que eles se santificaram em meio a uma vida ordinária. Por mais que, claro, Nossa Senhora já foi concebida santa, São José nasceu santo, mas é evidente que eles cresceram em santidade. É evidente que houve sim um crescimento no amor, um aprofundamento no amor em meio a uma vida ordinária, em meio a uma vida de família, de trabalho, de vida social como é a nossa. Então é fundamental que santifiquemos todas essas circunstâncias nas nossas vidas, e a devoção a São José está diretamente relacionada com isso também. Não é à toa que há a festa, por exemplo, de São José Operário. Inclusive, é tão bonito, eu falava dessas ideologias anticristãs que nos cercam. Esse dia 1º de maio sempre foi uma data própria dos comunistas, né? Dos socialistas. Era celebrada como um dia simplesmente dos trabalhadores, mas dos trabalhadores, digamos, revolucionários, dos trabalhadores que deviam pegar em armas para fazer a revolução, promover a revolução. E a igreja, de maneira muito sábia, escolhe esta mesma data para ser o dia de São José Operário, o dia no qual nós comemoraremos São José como o padroeiro dos trabalhadores. Então, isso é fundamental. Se hoje nós vemos uma desordem muito grande nas relações profissionais, tanto da parte de patrões como de empregados, é São José que nos ajudará a ordenar isso também. Ele é um modelo de trabalhador e ele deve santificar também, interceder por nós para que nós possamos santificar os nossos trabalhos, que o nosso trabalho nos santifique, que nós santifiquemos as pessoas através dos nossos trabalhos e que os próprios trabalhos, o objeto do nosso trabalho seja santificado, seja santo, seja para Deus. Ele vai ajudar a santificar as nossas vidas familiares, que nós possamos nos santificar através das nossas missões como esposos, como pais, como chefes de família. Isso é muito importante. Então, não nos descuidemos da vida ordinária, da vida cotidiana. Isso é muito fácil. Naquela aula que eu dei sobre os deveres de Estado, eu foquei muito nisso, mas eu relembro agora, porque isso é algo que a gente tem que relembrar cada dia. E eu, acima de todos, eu não posso chegar aqui, dar o meu melhor nessa aula e não chegar na minha casa
daqui a pouco e cumprir com os meus deveres. E quantas pessoas que frequentam as paróquias se perdem nisso? Quantas pessoas que estão nas pastorais, que você vê a pessoa e ela é uma leoa no serviço paroquial, mas em casa ela não tem o mesmo zelo, a mesma dedicação. Vou usar uma palavra forte aqui, mas a palavra é forte para que a gente possa despertar, e eu digo sempre, eu em primeiro lugar. Quantos ratos de sacristia são ratos nos seus trabalhos, nas suas famílias? Acham que servem muito a Deus na paróquia, mas e em casa, e no trabalho? Como é que está a nossa família? Como é que está o nosso trabalho? Como é que está o cumprimento dos nossos deveres para com Deus, nas nossas realidades ordinárias, cotidianas, nas coisas pequenas? São José é um grande modelo para isso. E a devoção a ele vai nos ajudar a ordenar essas coisas. Quantas vezes eu subverti essa ordem? Quantas vezes eu vivia muitas vezes uma mentira? E como eu pude reordenar isso? E é sempre uma luta, está longe ainda de ser perfeito, mas a Sagrada Família nos ajuda. Eu tenho falado, claro, aulas sobre ele, mas a Sagrada Família é um grande modelo para nós, um modelo de vida ordinária, de vida cotidiana. Então, que nós possamos valorizar o pequeno também das nossas vidas, as pequenas circunstâncias, os pequenos acontecimentos, que tudo seja para Deus, que tudo seja para Deus. Então, rezemos agora para a gente concluir a aula, a ladainha de São José, e eu simplesmente, quando a gente falar de cada invocação, eu vou fazer um brevíssimo comentário, mas a gente já vai rezando. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Aí aqui a gente começa, é tão bonito que a ladainha começa com uma invocação à Nossa Senhora. Isso é muito belo, isso é muito significativo. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Aí a primeira invocação, ilustre filho de Davi, rogai por nós. Então aqui a gente vê de fato ele como filho de Davi. Ele é descendente de Davi. Ele que deu a nosso Senhor Jesus Cristo a descendência davídica, a linhagem davídica. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Então, lembremos de todos os patriarcas do Antigo Testamento: Abraão, Isaque, Jacó, José do Egito, seu antecessor até no nome Moisés. Todos os patriarcas, ele é a luz dos patriarcas, ele é o maior de todos, é São José. Ele é o patriarca dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Um grande título, esposo de Nossa Senhora, São José, esposo de Nossa Senhora. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Então aqui nós podemos nos lembrar da sua castidade. Foi algo até que eu não falei, mas eu falo agora. Ele que é virgem. Nós vivemos num mundo extremamente impuro, num mundo que lança a impureza sobre os nossos olhos. A maioria das pessoas tem dificuldade concreta para viver a pureza. Então, pedir a São José
que nós nos mantenhamos castos, que nós nos mantenhamos puros, pedir pelos nossos filhos, pela pureza dos nossos filhos, a São José, a Nossa Senhora, concretamente. A devoção a São José é para isso, concretamente. No meu devocionário tem uma oração que eu peço a pureza a São José todos os dias e pedir a pureza dos nossos filhos. Os nossos filhos estão numa guerra pela pureza, com TikTok, com um monte de coisa. A gente tem que pedir a São José de joelhos todos os dias a pureza, a nossa pureza, a pureza da nossa família, a pureza dos nossos filhos. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Ele também vem em nosso socorro para que nós possamos sustentar as nossas famílias em todos os sentidos, materialmente, espiritualmente, que Ele nos ajude a sustentarmos as nossas casas. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Aqui também essa defesa. Hoje, modelo de defesa da família é o Will Smith, que dá um tabefe no Chris Rock, né? Claro que é só uma brincadeira, mas nós precisamos defender as nossas famílias, defender do demônio, defender do pecado, defender do mundo, do mundanismo. Então, São José, que nós sejamos zelosos defensores das nossas famílias, como São José foi. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Então vejam todas essas virtudes no superlativo. Isso mostra a grandeza da santidade de São José. Depois reflitam, meditem sobre cada uma dessas virtudes, como o Padre Calloway faz. Que nós possamos ser justos com São José, castos com São José, prudentes com São José, fortíssimos com São José, obedientes com São José e fiéis. Que cada uma dessas virtudes possa ser também a nossa virtude, unidos a Nossa Senhora, a São José e a Nosso Senhor Jesus Cristo. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Vejam que maravilha, a última invocação é a de patrono da Igreja Universal, padroeiro, protetor, terror dos demônios. Como isso nos fortalece nessa batalha espiritual. São José aterroriza o inferno, aterroriza os demônios. Vejam que diante de todas as nossas necessidades materiais, alívio dos miseráveis, as necessidades de saúde, esperança dos doentes, as necessidades também no que diz respeito aos nossos últimos momentos, patrono dos moribundos. E lá de cima, eu não sei vocês, mas Deus tem me pedido muito a paciência, a virtude da paciência. É algo assim que é um salto na vida espiritual quando a gente começa a ficar mais paciente diante das irritações que são inevitáveis. O pessoal ontem brigava comigo lá no Centro Dom Bosco que eu digito muito forte, né? Que eu tenho trabalhado de lá alguns dias, mas eu às vezes desconto no teclado aquilo que fica um pouco acumulado, em que a gente tem que se segurar no dia a dia. E coitado, o teclado sofre um pouquinho, mas assim, pedir a Deus essa graça da paciência. A paciência na família também, concretamente, não falar na hora da raiva. Na hora da raiva você silenciar. Na hora da raiva você segurar. E você só fala quando você estiver calmo. Quando você estiver de fato equilibrado, ordenado. É fundamental. E São José é modelo de paciência para nós. Espelho, modelo de paciência.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Então vamos encerrar só com uma Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São José! Viva! Aprofundemos então a nossa devoção ao nosso Pai espiritual. Boa noite a todos e até a próxima.